do YouTube. Mais um tutorial aí. Hoje o tutorial de assim, primeira aula que toda pessoa deve ter do Photoshop CS5. Para quem nunca viu a ferramenta, esse software é um software muito bom para edição de imagens e fotografias. Continue visitando a gente aí, nosso canal do YouTube. Quando você abre o Photoshop CS5, CS4, mais ou menos é isso aqui que você vai encontrar. Aos olhos de quem nunca abriu, parece que tem muita coisa, mas na verdade tem pouca coisa que faz muita coisa. Bom, vamos fazer o básico. Arquivo, novo, escolhi um nome, definir largura e tamanho, geralmente fica em pixel. Aqui você encontra alguns padrões para fotografia, por exemplo, paisagem, retrato, papel no tipo americano, carta, ofício, tabloide, ou web, que é o interessante pra gente. Por exemplo, vamos fazer um padrão 1200 por 1024, 1280 por 1024. Essa parte aqui você deve selecionar qual é a cor de fundo. Se tem uma cor branca, se tem alguma cor específica, aí você vem aqui e seleciona a cor, ou em transparente, transparente, que é o que eu quero. Bom, aqui eu abri uma imagem. Quando essa imagem do Photoshop estiver com os quadradinhos cinza e branco, quer dizer que ela está vazia. Essa imagem não tem cor. Se eu salvar essa imagem, é uma imagem que não tem cor, imagem transparente. O Photoshop, é interessante falar, ele funciona no sistema de camadas. Aqui você tem o controle de camadas. Você pode inserir uma nova camada, você pode criar uma pasta para guardar suas camadas dentro, você pode excluir uma camada. Bom, eu vou inserir uma camada e dentro dessa camada eu vou começar a fazer um texto, por exemplo. Eu clico aqui na ferramenta T, essa ferramenta é a ferramenta de texto. Automaticamente aqui em cima abrem as opções de texto. Eu vou clicar e vou escrever, não sei, é, sou easy, desculpa, easy block. Bom, agora eu tenho as opções de texto aqui em cima. Se eu clicar na primeira ferramenta, eu começo a mover esse texto na tela. Se eu voltar a clicar na ferramenta T de texto ou apenas na tecla T, se eu clicar fora, eu digito um novo texto. Se eu clicar exatamente em cima, eu seleciono tudo dando dois cliques e consigo editar novamente o texto que eu acabei de digitar. Aqui eu tenho o controle de tamanho. Posso controlar o tamanho das letras. Ela é dividida em pontos, o que seriam os pontos. Mas eu posso extrapolar o limite. Por exemplo, eu posso colocar aqui 300, 200, por exemplo. Voltando à ferramenta de mover, eu posso mover o texto pela tela. Uma outra forma de eu controlar esse texto ou qualquer figura é apertando Ctrl mais T, Ctrl T, transformação livre. Segurando a tecla Shift eu posso mover sempre mantendo a proporção, clicando aqui no quadradinho do canto. Soltando a tecla Shift eu movo da forma que eu achar mais adequada. Fiz besteira, aperto ESC, volta do jeito que estava. Aperto o T novamente, vou dando dois cliques, seleciono tudo, vou mudar para 150 de forma que caiba na tela. Agora, aqui as opções normal que todo mundo conhece, as fontes do Photoshop. Eu tenho que deixar o texto selecionado para ir mudando a fonte. Pego uma fonte que eu queira. Essa, por exemplo, uma boa fonte. Agora, eu posso mudar a cor. Como é que eu mudo a cor? Aperto o T, seleciono tudo. Clico aqui em cima, na cor. Posso ir verificando a cor que mais me agrada. Quero preto. Ótimo. Essa ferramenta ele alinha o texto. Essa ferramenta aqui em cima, ele faz aquele efeito antigo que a gente usava no PowerPoint, né? Você vem aqui e mexe para fazer logotipo, isso é muito bom. Ele te dá milhares de opções, você vai fuçando aqui, vai olhando, você descobre cada coisa. Então, ó, por exemplo, assim,
So Easy Blogspot, que dá um efeito legal. Agora eu quero fazer uma coisa que é bem utilizada. Por exemplo, eu quero colocar um fundo. Como é que eu vou fazer? Você percebe aqui na direita que existe o fundo, existe a camada para o texto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar na camada anterior, certo? Na camada de baixo, a camada base, e criar um fundo. Eu quero que esse fundo, por exemplo, seja todo de uma cor. Eu clico aqui nessa cor que é a cor padrão, é a cor que está mandando. Quero que seja azul escuro. Pego um azul, dou um OK, clico na ferramenta balde, ferramenta lata de tinta e clico no fundo. Pronto. Ficou muito escuro. Eu posso tentar um azul mais claro. Ficou melhor. E o que eu posso fazer também é criar um efeito efeito de profundidade, que o pessoal chama. Como é que eu vou fazer um efeito de profundidade? É bem simples. Eu vou duplicar a camada do texto. Duplicando a camada do texto, vou manter o EasyBlog. Agora tem duas, a cópia e a normal. A cópia está em cima da camada do texto. Eu posso arrastar as camadas de forma que uma sobrepõe a outra, do jeito que eu queira. A camada base da cor, obviamente, tem que ficar embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou apertar a ferramenta T, selecionar com 2 cliques todo o texto da camada cópia e mudar a cor. Eu quero que seja mais clarinho. Agora, apertando a ferramenta mover, eu posso utilizar as setas do teclado ou mesmo mover com o mouse e dar alguns toquinhos para cima, para o lado, para cima, para o lado. Olha que legal. Criei um efeito de profundidade no texto. Tá vendo? Daí eu gostei. Agora eu quero fazer com que esse texto escrito vire um texto só. Eu venho aqui com a tecla Ctrl, seleciono as duas camadas de texto, clico com o botão direito e clico em converter em objeto inteligente. Agora, cada vez que eu mover, ele vai mover de uma vez só. Se eu usar a ferramenta Ctrl T, eu vou mover tudo de uma vez. Bom, gente, isso aqui é como as pessoas usam aí para fazer logotipo. Você pode perceber que o nosso logotipo é um logotipo simples, mas é isso aí mesmo. Muito fácil de fazer, esse efeito de profundidade. Outra ferramenta interessante é a ferramenta de corte, crop. Ferramenta corte demarcado. Eu seleciono dentro da imagem, dando um clique segurando o mouse e arrasto exatamente para o que eu quero cortar. Ele vai desconsiderar qualquer outra coisa. Soltei. Posso vir aqui ajustar manualmente. A partir do momento que eu apertar a tecla Enter para confirmar, ele vai cortar e vai desconsiderar todo o resto. Vai sumir. Pronto. Apertei o Enter, sumiu. Aqui eu fiz o cabeçalho aí, pode ser utilizado para alguma coisa. Outras ferramentas interessantes. Essa ferramenta de pegar a cor. Por exemplo, eu perdi essa cor aqui da base. Eu não sei se é um branco, se é um cinza. Eu clicando nessa ferramenta, clicando sobre a cor desejada, automaticamente a cor padrão do menu vai virar a cor que eu cliquei. Certo? E aqui ele te dá ainda um sistema para você ir visualizando. Se você manter clicado, você vai visualizando o que você está marcando. Mais ferramentas interessantes. É uma ferramenta muito interessante, mas essa merece um tutorial só para ela, que é o brush. Eu vou clicar na camada, vou fazer um brush. Aqui é o famoso desenho, né? O pincel. Eu vou deslizando. Aqui em cima tem as opções de tamanho, dureza. O que é a dureza? Aqui ele faz bem rígido. Se eu abaixar a dureza, você vai ver que ele vai fazer tipo um efeito sutil. Ó, olha a diferença do acabamento dessa para essa. Outra ferramenta interessante dentro do brush é você selecionar o tipo de pincel de ponta que você está fazendo. O Photoshop tem milhões de brushes para você baixar na internet. Aqui é uma estrelinha. Com esse tipo de coisa você pode, se você manter apertado e deslizando, olha o que acontece. Esse tipo de brush você pode fazer o que a sua imaginação bem desejar. Mais uma ferramenta interessante para completar é a borracha. Se você passar a borracha, ele vai apagar.
Se eu tiver na camada base, ele vai apagar, vai ficar transparente. Se eu tiver na camada de texto, ele vai apagar só a camada de texto. Bom, fiz besteira. Como voltar no Photoshop? Você pode apertar a tecla Ctrl, a tecla Z. Ele vai voltar. Se você mantiver apertado a tecla Ctrl e apertar de novo a tecla Z, ele vai desfazer o que você acabou de fazer, ou seja, ele vai refazer o que você tinha apagado. Muita gente esbarra aí, porque nos outros softwares, no Word, PowerPoint, você vai apertando Ctrl Z, ele vai desfazendo todo o processo. O Photoshop tem essa opção, como é que você faz? Você aperta Ctrl, mais o Alt e o Z. Ele vai apertando várias vezes o Z, ele vai desfazendo tudo que você acabou de fazer. Certo? Bom, gente, essas são as ferramentas mais básicas do Photoshop com texto. Photoshop para texto, para logotipo. Eu apresentei Photoshop e agora na próxima aula de Photoshop básico eu vou demonstrar algumas coisas a respeito de fotografia. Se você quiser salvar, aqui está a opção salvar como, no formato do Photoshop, onde você vai preservar essas camadas e todos os detalhes, ou aqui em JPG. Um abraço pessoal, espero que continuem visitando nosso blog.